Olá! E eu começo o vídeo de hoje com uma pergunta simples, mas uma pergunta que eu acho que vai fazer você fluir o seu pensar, que é: você acredita em vítimas e algozes? Nesse modelo assim bem clássico mesmo, sabe? Existem os bonzinhos e os malzinhos, né? As pessoas que fazem o bem e as pessoas que fazem o mal. Você acredita 100% nisso? Quando alguém faz alguma coisa que você sente que é contra você, você realmente acredita que você não teve nenhuma parcela sobre esse movimento? Né? Se você sofreu uma traição, se você foi roubado, se você foi enganado de alguma maneira, abandonado, humilhado, você realmente acredita que só a outra parte tem responsabilidade sobre isso? É difícil, né, quando a gente fala de um assunto, quando envolve uma emoção forte, né, de, por exemplo, mas o que eu poderia fazer porque eu estava casado e a minha mulher me traiu, ou eu estava casado e o meu marido pegou todo o dinheiro que a gente tinha, investiu num negócio e perdeu e a gente ficou sem nada. Então a culpa é dele, a culpa é dela, não minha. Né? Não fui eu que procurei outra pessoa, não fui eu que peguei o dinheiro sem avisar e investir. Então, se a gente continuar pensando assim, sabe qual é o risco que a gente corre? A gente fica refém de que as pessoas funcionem da forma que a gente acredita que é a melhor forma, para então a gente não ser vítima. Estou colocando entre aspas, porque eu não acredito nisso, não acredito em vítimas, né? Então, a minha proposta de hoje é fazer você pensar em que escolhas você está apostando as suas fichas, né? Que escolhas você está fazendo para que você atraia, numa situação, seja ela qual for, uma atitude que para você é uma atitude doída, é uma atitude que não te deixa confortável, ou feliz, ou não te deixa bem. E aí você pode me falar, poxa, Letícia, mas de novo você falando disso, né? De autorresponsabilização, de novo você falando de escolhas. Mas, minha gente, o que é o mundo, né? O que é a nossa realidade, se não aquilo que a gente cria, aquilo que a gente deixa acontecer? O que você está permitindo acontecer hoje na sua vida? Que escolhas você está fazendo e já fez lá no passado que fazem você atrair esse tipo de relação, esse tipo de trabalho? Gente, não tem outra alternativa, não tem mágica. Para se ter uma vida plena, para se ter uma vida saudável e equilibrada, a gente precisa buscar isso dentro da gente o tempo inteiro. E por mais que pareça difícil esse processo, né, de, poxa, mas minha mãe não podia facilitar, meu marido não podia facilitar, minha namorada não podia facilitar, meu filho não podia facilitar. Olha, podia, mas se eles não estão podendo, você vai depender deles? Você vai esperar que uma pessoa então haja do jeito que é razoável para você se sentir feliz, para você se sentir bem? É isso que você quer para sua vida? Será que adianta você se colocar na posição de vítima? O que você ganha? Porque ainda tem isso. Tem esse pequeno detalhe, que é um grande detalhe. O que você está ganhando quando você se coloca como vítima? Não pense que a gente faz esses movimentos de caso pensado, entendeu? Ninguém está pensando assim, eu vou me colocar de vítima, ou às vezes até tá, mas eu acho que na maioria das vezes não. Vou me colocar de vítima e aí eu vou atrair a atenção, né, de fulano, porque aí eu vou estar me sentindo tão pequena que fulano vai querer me proteger, vai querer me amar, vai querer ficar comigo, eu vou estar tão ferrada que o outro vai querer ficar comigo. E é assim que você quer que alguém fique com você? É assim que você quer a companhia de outra pessoa? Estando pequeno, vulnerável, triste, mal? Eu não quero isso não. Nenhum problema se você quiser, julgamento nenhum, mas eu não quero isso para minha vida. E eu vou te dizer que
existe um preço muito alto a se pagar quando a gente se coloca de vítima numa situação. E esse preço é ser refém do outro. Existem coisas que são mais complexas de serem mexidas, como a economia de um país, né? Como a política num país, como uma política pública, né? A gente passou por essa tragédia ontem de ver aqui no Rio de Janeiro o Museu Nacional em chamas, e isso tá realmente, meu coração tá doído até agora de ver as imagens disso. E eu me perguntei, por que eu atraí isso? Porque essa realidade é a realidade que eu vivo, não é? Eu não faço parte dessa realidade. Se isso aconteceu e os meus olhos viram, eu tenho parcela nisso. Eu, você, todo mundo tem. E eu estava cantando na hora que isso estava acontecendo. Eu estava no palco cantando na hora que estava pegando fogo lá. A princípio eu posso pensar, mas gente, eu estava lá, né, produzindo arte, eu estava produzindo cultura, né? Mas e as minhas escolhas? E os meus movimentos? Quantas vezes eu realmente me coloquei inteira para lutar pela educação, pela cultura desse país? O quanto que eu posso reclamar? Sabe? Ah, mas Letícia, você é uma pessoa só, eu sou uma pessoa só. Maravilha, mas se você, se eu e se todo mundo começar a pensar qual é a parte que me cabe nisso, que escolhas eu fiz, por que eu, em algum lugar, pelo menos na parte que me cabe, permiti que isso acontecesse? Lógico que eu nem sabia, né, que isso ia acontecer, mas aonde inconscientemente a minha energia permitiu isso? Entende o tamanho disso, o tamanho do teu poder quando você se responsabiliza por tudo aquilo que tem a ver com a tua realidade? É imenso, o tamanho disso é imenso e o poder é imenso. Por isso que é muito importante você estar atento a tudo que você escolhe, a tudo que você está pensando, ao que você está fazendo, às atitudes que você está tomando em relação à sua vida, as atitudes que você está tomando em relação ao que você quer para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país, para o seu planeta, mas principalmente para a sua vida. Gente, eu não consigo acreditar em vítimas e algozes. E eu não consigo acreditar num mundo onde a realidade que eu vejo não está atrelada a uma responsabilidade minha também. Também. Né? Então, essa semana eu gostaria que fosse uma semana muito produtiva pra gente, sabe? Começa a pensar quais são as escolhas que você está fazendo dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua família, com seus amigos, o quanto você está investindo na sua educação, na sua cultura, o quanto você está investindo nas suas memórias. Eu não quero falar de política, não estou nem preparada para falar de política, mas assim, para pensar. A gente é um país que nasceu de uma forma... Eu estou falando a estrutura, né, que a gente tem, lógico. O planeta está aí, lindo, maravilhoso, há bilhões de anos. Mas eu digo assim, o Brasil foi colonizado por pessoas que estavam fugidas, né, de um outro país. E que estavam numa situação muito difícil, numa situação bem precária. Eles foram escorraçados de lá e vieram para cá e montaram o país que a gente tem hoje, que a gente tem orgulho de chamar de Brasil. E eu tenho orgulho de ser brasileira. O quanto nós temos orgulho da nossa memória. Pensa nisso. Porque a nossa memória, boa parte da nossa memória está em cinzas. Virou cinzas. Né? Quanto orgulho você tem da sua memória? Quanto orgulho você, né? Quanto orgulho você tem, quanto você investe em lembrar das suas origens, em olhar para as suas memórias e transformar essas memórias em algo que vale a pena se orgulhar. Eu não consigo acreditar que nada do que está aqui dentro é muito diferente do que está aí fora. Você pode ter certeza que essa semana eu vou pensar muito sobre as minhas memórias.
muito sobre o quanto eu estou cuidando das minhas memórias. Porque essa é a realidade da minha cidade, né? Do meu país. Então, queridos, eu desejo de todo o meu coração que seja uma semana muito produtiva, que a gente olhe para tudo isso, que a gente realmente pergunte qual é a nossa parcela nisso tudo, né? O quanto que eu posso ser mais atuante pela cultura, pela educação da minha vida, do meu país, da minha cidade. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente porque o coração está pedindo. Eu quero terminar o meu vídeo de hoje cantando uma música que para mim é uma oração. E eu vou cantar essa música assim, querendo que essa música chegue no seu coração e que você também sinta no seu coração que vale a pena olhar para si, que vale a pena amar, que vale a pena acreditar que se a gente fomentar boas ideias, bons pensamentos, boas escolhas, escolhas construtivas, nenhum mal é maior do que a gente, do que o nosso país. Tá bom? Então lá vai. O sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações do mal, será queimada a semente, o amor será eterno novamente. É o juízo final, a história do bem e do mal. Quero ter olhos para ver a maldade desaparecer. O sol há de brilhar mais uma vez e o amor, esse nunca vai morrer. Pelo menos não em mim, pode ter certeza. Todos os dias eu luto por isso. Um beijo enorme para vocês. Tchau, tchau.